Salve, salve galera! Professor Rômulo Arantes aqui para mais um episódio da série Conecta Enem Uninova FAP, ajudando você a mudar de fase no Enem. Vem comigo, cara, tem uma coisa legal para te mostrar. Bem, a nossa conversa de hoje é sobre linguagem, sobre a prova de linguagens do Enem e mais especificamente sobre o tecnicismo da prova. É muito importante você levar em consideração que as questões são constituídas a partir de conhecimento técnico aplicável ao cotidiano. É basicamente um game. É um game, entendeu? E no game você precisa de percepção, você precisa de conhecimento prévio, de muita habilidade e de competência. E eu sou o seu coach, eu sou o seu treinador para você mudar de fase. Um dos tópicos mais complicados, uma das fases mais difíceis diz respeito a uma expressão, lirismo. Lirismo, que é uma expressão utilizada de forma corriqueira no nosso cotidiano. Lirismo é sinônimo de sentimentalismo. O texto lírico é sentimental, é aquele em que eu coloco para fora o que eu sinto. Agora, óbvio que você precisa de um pouco mais de informação. Até porque as questões do Enem sobre o conteúdo, elas são sempre questões que colocam um texto para você analisar, entendeu? Para você ler, interpretar e compreender. Portanto, é muito importante que na condição de teu coach, para te permitir mudar de fase, para pegar o password, para chegar no final e zerar o game, zerar não, para tirar 1000 pontos. Ah, moleque! Para tal, eu preciso te explicar coisas técnicas, te colocar com procedimentos para que você consiga atingir um grande resultado. Vem comigo. A palavra lírico deriva de lira, instrumento musical utilizado na Antiguidade Clássica para acompanhar poemas sentimentais. Na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, os poemas que expressavam sentimentos e emoções, eles eram cantados e tocados, porque havia uma associação entre a literatura e a música. Um cara chamado Aristóteles, um filósofo, um grande estudioso do texto literário, ele observou que os textos poéticos que eram cantados ao som da lira, eles se caracterizavam pela dimensão sentimental e subjetiva. Ou seja, era um texto que apresentava um sentimento e esse sentimento era expresso de maneira pessoal. Para ficar bem fácil, bem fácil. Poemas sentimentais, poemas pessoais, aqueles em que o eu coloca para fora o que está sentindo, cantados e tocados ao som do instrumento musical chamado lira, o Aristóteles chamou de lírico. E os poemas que evocavam um fato histórico, a intenção de exaltar um herói ou um povo, de época, épico. E os poemas produzidos para serem representados, dramatizados, dramático. Sabido esse Aristóteles, e facilitou a vida de todo mundo. E o que os elaboradores da prova fazem? Pegam essas informações e colocam em situações. Criam situações para que vocês possam aplicar o conhecimento de forma prática, lendo, interpretando e compreendendo o texto. Galera, cola em mim, que vai dar muito certo. Cola no pai, cola no mestre, pega a visão, moleque. Vamos para cima, galera, vamos para cima. Professor, quais seriam os passos ideais para adquirir a informação e depois partir para a leitura, interpretação e compreensão? Primeiro, quando é que um texto é lírico? Ele tem 3 características fundamentais. Quais são as 3 características? Ele tem que ser composto em verso, ele tem que ser um poema, ele tem que ser sentimental e subjetivo, tá bom? Tem que ser composto em verso. Professor, então não tem lirismo na prosa? Não tem. Professor, então ele tem que ser sentimental? Sim. Professor, que sentimento? Qualquer um. O que importa é que seja sentimental e emotivo. E ele tem que ser subjetivo, pessoal, tá bom? Professor, na prática, como é que eu percebo que o texto é lírico? Quando eu bato o olho, eu identifico se tratar de um poema e eu percebi que esse poema ele foi feito com a intenção de expressão de um sentimento pessoal. Ou seja, ele tem um tom confessional. Eu identifiquei de forma explícita ou implícita a presença de um eu. E esse eu expressa o sentimento. Nunca confunda realidade com ficção. Realidade é o que você vive. A obra literária é ficcional, ela é baseada na realidade. Então, pelo amor de Deus, não vos afobeis. Preste atenção no que eu vou falar. Você está diante de um poema e você percebeu que o autor, ao construir o poema, ele representou um sentimento e uma emoção. Eu devo entender que aquele sentimento e aquela emoção, aquilo ali é real? Nunca. Aquilo ali é ficcional. Professor, mas eu percebi que quando o autor compôs aquele texto,
ele colocou para fora um sentimento que eu consigo identificar na biografia dele. Tipo assim, professor, eu estudei um pouco sobre o Mário de Sá Carneiro, um poeta português do século XX. E esse cara, ele teve um histórico de vida muito difícil, muito complicado. Esse cara perdeu a mãe quando tinha apenas 2 anos, foi abandonado pelo pai, pelos avós, foi colocado no colégio interno. Lá ele construiu uma grande amizade com um rapaz. E aí, num momento de muita dificuldade, o rapaz se matou na frente dele, ele ficou muito para baixo. E aí depois, o pai dele voltou, tentou reassumir a condição de pai, houve um conflito muito grande, o pai queria que ele fosse advogado, e ele queria estudar arte, começou aquela situação. Como o pai bancava financeiramente, ele se submeteu aos caprichos do pai, mas não deu muito certo. E num determinado momento, quando ele percebeu que a vida dele tinha saído do controle, ele não conseguia resolver os problemas, ele acabou cometendo suicídio. Aí, professor, eu li um poema dele chamado Dispersão, e eu pesquisei um pouco e descobri que dispersar é sair de mim, é deixar de ser quem eu sou. A despersonalização é sair da minha personalidade e buscar uma outra que eu poderia ter sido e não foi. Aí eu li o poema, perdi-me dentro de mim porque era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. Meu Deus, professor, o autor construiu um texto autobiográfico, ele está colocando para fora o seu grande sofrimento. E ele está dizendo que está sofrendo porque ele era um cara confuso, aí ele se perdeu dentro dele como se estivesse dentro de um labirinto, ele encontrou um outro eu que ele queria ter sido e não foi, e esse outro eu maravilhoso fez com que ele tivesse segundos de felicidade. E quando ele teve que voltar para o eu real, ele não queria mais, ele sentia saudades daquilo que ele conseguiu ser por um átimo de segundo. Professor, aí não tem jeito não, professor, o autor está expressando o que ele realmente sente. Não esqueça que o poema é ficcional, é baseado na realidade dele. Portanto, o autor é Mário de Sá Carneiro. A voz que está falando no poema, o eu lírico, não é o Mário de Sá Carneiro. Nesse caso é um alter ego, ou seja, uma projeção do autor ficcionalizado. Se você ainda tem dificuldade para entender, eu vou recitar um outro poema para você entender. Uma cantiga de amigo, composta durante o período trovadoresco. Essa cantiga foi composta por um trovador. O trovador era sempre um nobre e um homem, porque a sociedade era estamental e patriarcal. Ondas do mar de Vigo, sabes novas o meu amigo? Aí Deus se verá cedo. Ondas do mar levado, sabes novas o meu amado? Aí Deus se verá cedo. Como as composições poéticas trovadorescas, ou seja, composições medievais, eram sempre realizadas por um homem, e na composição nós observamos uma voz poética que está perguntando pelo amado, nós temos um homem perguntando pelo seu amado, é isso? Não. Nós temos um homem fingindo ser uma mulher. O autor, existência real, o homem, o trovador, mas a voz que fala no texto é o eu lírico. E essa voz é um personagem de ficção constituído para representar um sentimento que o autor imaginou, racionalizou. Professor, o senhor pode dar um outro exemplo? O poeta Fernando Pessoa, ele escreveu um poema chamado Autopsicografia, e ele diz assim: o poeta é um fingidor, e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, o poeta é alguém incrível que consegue fingir uma coisa que ele realmente viveu, não fisicamente, mas mentalmente. Portanto, ao analisar o poema do Fernando Pessoa, é possível perceber que ele está separando o autor, existência real, e a voz poética que fala no texto, que foi um personagem construído por ele para fingir ou representar um sentimento, que ele teve que sentir mentalmente, mas não precisou sentir fisicamente. Por exemplo, o Mário de Sá Carneiro com certeza viveu momentos ruins em sua vida, era extremamente depressivo, mas aquele poema ali não é real, aquele poema ali é ficcional, é baseado em sua realidade. E a voz que fala ali não é o autor, é um personagem de ficção que ele construiu para representá-lo, é um alter ego. Da mesma forma que a composição trovadoresca que eu recitei foi feita por um trovador que é um homem, mas a voz poética é de uma mulher. Portanto, há uma separação entre o autor, existência real, e o eu lírico, existência ficcional, que é a voz que fala no texto. Galera, isso é muito bacana, super legal, e isso é um passo além, que é exatamente para te levar à aprovação. Vem comigo que eu tenho mais coisas interessantes para te falar. Eu preciso te dizer, e isso é realmente muito importante, que existem muitas questões do Enem nos últimos 5 anos que cobram de você
sobre o lirismo presente no texto, o lirismo presente no texto. Analisando o lirismo presente no texto é possível inferir, eu consigo enxergar. Vejam que esse termo é muito recorrente. Lirismo, sentimentalismo, tá? O texto lírico é o texto sentimental, emotivo, é um texto confessional e opinativo, é aquele em que eu coloco a minha opinião, eu expresso o meu pensamento. É um texto que lembra muito um texto dissertativo argumentativo, porque eu estou colocando para fora o que eu penso e o que eu sinto. Galera, vem comigo, tá? Eu preciso muito que vocês comecem a entender que vocês precisam conhecer essas expressões técnicas que muitas vezes aparecem no cotidiano, e essas expressões técnicas vão te permitir responder às questões do Enem e vão te permitir conversar melhor com as pessoas, sabe? Tipo, você está conversando com alguém e você fala assim, poxa cara, eu adoro as composições do Caetano Veloso, elas são dotadas de um lirismo fenomenal, muitas vezes um lirismo em que se percebe um fingimento poético absurdo, uma vez que o Caetano Veloso é um homem, mas é capaz de representar sentimentos femininos, como por exemplo, na composição Esse Cara. Ah, esse cara tem me consumido, a mim é tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer, eu estou pro que der e vier. Ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada ele some, ele é quem quer, ele é um homem, e eu sou apenas uma mulher. Que incrível! É um homem, o Caetano Veloso é existência real, mas a voz que fala lá é de uma mulher. Ele construiu uma personagem feminina para representar o sentimento da personagem feminina que fica esperando e aguardando o seu amante que chega a hora que quer e que tem uma relação intensa movida por uma forte carga de prazer. Nada mais do que isso. E como é que esse cara consegue, meu irmão? Porque o poeta é um fingidor, como disse o Fernando Pessoa, e é capaz de fingir uma dor ou uma situação que ele não viveu fisicamente. Ele foi capaz de projetar, imaginar, ele foi capaz de sugerir um sentimento, e ao tomar contato com o texto você fica encantado com a genialidade e expressividade do autor. Galera, eu escolhi uma composição maravilhosa para fazer uma análise técnica com vocês. A composição se chama Além do que se vê. Além do que se vê. Professor, o senhor pode falar qual é o gênero textual? Canção. Canção. Ou seja, uma composição poética dotada de sonoridade e musicalidade. É um poema musical, uma canção. Essa canção foi composta por Marcelo Camelo, o líder de um grupo maravilhoso chamado Los Hermanos. Se ligou aí na referência? Pois é, curto muito a música brasileira e em especial o Los Hermanos e as letras do Marcelo, porque ele foi um cara que com certeza afinou a sua sensibilidade e criou o seu lirismo com dicção própria, com personalidade própria, a partir das leituras que acumulou, das leituras que fez. Cara, escreve como poucos. Eu quero só lembrar vocês que o Marcelo Camelo, ele é um artista e como tal, ele tem existência real e ficcional. Ele tem existência real, o Marcelo, mas as vozes que falam em seus textos são ficcionais. Foram personagens que ele construiu para representar sentimentos e emoções. Eulíricos. Vocês me entenderam? Pegaram a visão? Pois vem comigo. Não esqueça, tá? É um texto literário, é um texto ficcional, tem linguagem conotativa, figurativa, polissêmica. Portanto, possibilita várias interpretações. Agora, leve em consideração a interpretação que eu vou passar para vocês, tá bom? Depois reflete um pouquinho e aí manda uma mensagem, fala alguma coisa, tá? Você pode acessar a plataforma do Conecta Enem Uninova-FAP, conversa com a gente, manda um feedback, eu tô doido para conversar com vocês e interagir. Se liga, galera, olha, a composição se chama Além do que se vê. Além do que se vê. Professor, por que além do que se vê? Eu vou dar uma dica preciosa, tá bom? Para análise de composições musicais, para análise de poemas, textos literários, seus artistas de uma forma geral. O título é uma síntese. Se você, ao final da composição, for capaz de entender o título, você compreendeu a composição. Portanto, você destaca o título, faz uma interrogação. Por que além do que se vê? Não sei. E também não preciso me preocupar por enquanto, eu só preciso saber ao término da leitura. Moça,
Observem que moça é um vocativo. Um vocativo é um chamamento. No texto literário, um vocativo gera uma figura chamada apóstrofe. Portanto, moça foi a maneira carinhosa pela qual o eu lírico se dirigiu a alguém. Moça, moça, ele está numa dimensão de interpelação, ou seja, se dirigindo à interlocutora, à receptora. Moça, tu, você, basicamente. Olha só o que eu te escrevi. Metalinguagem, porque ele está usando a escrita para falar sobre a própria escrita. É preciso força para sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê. A voz poética, ao se dirigir à interlocutora, chama carinhosamente, afetuosamente de moça. Eu posso perceber que entre o eu lírico e a interlocutora existe um sentimento, existe uma proximidade. Há uma relação amorosa que eu não sei definir por enquanto, se é uma dimensão conjugal ou se é uma relação parental, se seria uma relação de filho com mãe, de marido com esposa, de ex-marido com ex-esposa, né, de amigos, não sei precisar ainda. O que eu sei é que a voz poética, ao se dirigir ao interlocutor, ele tem uma intenção. E qual é a intenção? É fazer com que a pessoa preste atenção no que ele escreveu. E o que foi que ele escreveu? Ele disse que é preciso força para sonhar. Então, se é preciso força para sonhar, significa dizer que você precisa ter força para fugir de uma realidade que você está experimentando, uma realidade difícil, para abstrair, para sair. O sonho, portanto, é uma forma de evasão, escapismo, fuga da realidade. E perceber que a estrada, o que seria a estrada? Normalmente, a palavra estrada é apresentada em composições artísticas como metáfora para a existência. Talvez, né? É preciso força para sonhar e perceber que a existência vai além do que se vê, que a vida vai além do que nós enxergamos. O que é que nós enxergamos? A morte. Então a vida iria além da morte. Uma possibilidade. Sei que a tua solidão me dói e que é difícil ser feliz, mas do que somos todos nós, você supõe o céu. É interessante porque agora tá se encaixando tudo, né? A voz poética se dirige a uma pessoa com familiaridade, de maneira afetuosa, emotiva, e parece estar instruindo a pessoa, não é? E instruindo a pessoa a sair da fossa, do sofrimento, não é? E dizendo para ela que ela precisa ter força para superar uma situação de dificuldade e acreditar que existe uma vida após a morte. Depois, né? Depois diz que sabe o quanto a pessoa está sofrendo e como ela queria que estivessem todos juntos, mas já não estão mais. E a pessoa pode supor a existência de um céu, de um paraíso após a morte, não é? Sei que o vento que entortou a flor é muito interessante porque a metáfora da flor é muito recorrente nas composições artísticas de uma forma geral, inclusive na literatura brasileira e na música brasileira também. A flor como uma metáfora da vida, da existência humana. Por quê? Porque a flor, ela mal nasce como um botão e ela desabrochou, já está morrendo, ou seja, uma metáfora para a vida efêmera, passageira, fugaz, que é a vida material. Sei que o vento que entortou a flor, o vento que entortou a flor seria os dias, a passagem do tempo, que entortou, danificou e matou, não é? Passou também por nosso lar. O vento que sai derrubando e devastando a flor, a existência humana, chegou na nossa casa. Então, moça, é tão afetuoso, né? Parece assim um tratamento amoroso entre pessoas muito próximas, tipo um filho, não é? Um filho que morreu e que estaria dando um conselho para a mãe, né? E dizendo o que para ela? Você tem que ter força para sonhar e entender que a vida é muito mais do que isso. E foi você quem desviou com golpes de pincel. Sei que o vento que entortou a flor passou também no nosso lar e foi você quem desviou com golpes de pincel. Você, com golpes de pincel, com sua capacidade artística, e aí é metafórico ou simbólico, você desviou. É a não aceitação da morte.
é você ficar em choque e não entender, não aceitar que aquilo que assolava as pessoas, que batia na porta do vizinho, chegou na sua casa. Eu sei, é um amor que ninguém mais vê. É porque não é palpável, é além, é algo que vai além do material. Deixa eu ver a moça, deixa eu ver a moça, deixa eu ver aquela pessoa amorosa e feliz, que perdeu a felicidade quando nós nos separamos fisicamente. Toma o teu, voa mais, que o bloco da família vai atrás. Ou seja, eu suponho, com base no texto, que o eu lírico está tentando transmitir uma mensagem de conforto para sua mãe, que não consegue sair da fossa porque o perdeu. E essa mãe exerce uma influência afetiva muito forte, é uma matriarca. E se ela se recuperar e voltar a sorrir, voltar a ser feliz, a família toda, os irmãos dele, vão sorrir também. Põe mais um na mesa do jantar, porque hoje eu vou para ir te ver. E tira o som dessa TV para a gente conversar. Diz pro Bambo usar o violão, pede pro Tico me esperar. E avisa que eu só vou chegar no último vagão. É forte, né, galera? Me arrepio. O que ele diz para a mãe por favor, tenha força, acredita numa vida após a morte, tenha força para sonhar, para mais uma vez se encontrar comigo. Olha, bota mais um lugarzinho na mesa do jantar. É claro que ele não vai para lá fisicamente, mas é para ela sentir a presença dele. Não é pelo fato dele não estar ali, ela não conseguir enxergá-lo materialmente, que ele não possa estar através do sentimento e da emoção, da sua áurea. É bom te ver sorrir. Deixa vir a moça, que eu também vou atrás. E a banda diz, e a família toda diz, assim é que se faz. É necessário superar. Sei que a tua solidão me dói, sei aquela mesa de jantar. É interessante porque sei que a tua solidão me dói, tem reticências na ideia de vaguidão, de sugestividade. Sei aquela mesa de jantar. Eu sei que a tua solidão me dói, e dói, é claro, óbvio. Saber que você se sente mal, que sente saudade, sofre por isso. Sei aquela mesa, né, que nós sentávamos. Bem, a composição foi composta em versos. A composição é sentimental e o sentimento aí é amor. Amor de um filho por uma mãe que sofre do outro lado, né? Espírito, ao saber que a mãe ficou e que sente a sua falta, mas que é preciso seguir. Professor, por que além do que se vê? Porque existem coisas que vão além do que se vê do ponto de vista místico-religioso na concepção do eu lírico. Uma vida após a morte. E mesmo depois da finitude material, do fim do corpo, fica o sentimento, fica a emoção. E tudo isso é eterno. Além do que se vê, porque a voz poética está falando que existe uma vida após a morte. E que as pessoas que estão vivas precisam seguir. E como conforto, basta pura e simplesmente lembrar que a pessoa não precisa estar do seu lado materialmente para você amá-la. Que texto, não é? Pois bem, se por acaso uma composição assim vier a aparecer na prova do Enem, você já sabe como se comportar. Leve em consideração o artista pós-moderno contemporâneo, leve em consideração que a composição foi realizada em versos, é sentimental e subjetiva, portanto um texto lírico, e esse lirismo se manifestou numa dimensão amorosa, terna, carinhosa e massa pra porra. Galera, fiquem com Deus. Foi um grande prazer dialogar com vocês. Uma porrada de aula aqui, né? Sobre lirismo e como exemplo prático de uma composição musical. E a intenção é mostrar para vocês que a prova do Enem vai explorar o conhecimento técnico da teoria literária, mas vai explorar através da análise, compreensão e entendimento de um texto. E é muito provável que coloque uma composição pós-moderna ou contemporânea, uma predileção pelos artistas atuais, porque a intenção é tornar o conhecimento teórico significativo. Tamo junto, beijo no coração e até a próxima, galera!